História 1. Enviada por Rogério, que vive em Lavras, Minas Gerais. Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil. Cresci no interior, acostumado a andar por estradas de terra desde criança, ouvindo os barulhos da mata, o canto dos bichos, o vento passando pelos eucaliptos. Mas naquela noite eu descobri que existe um tipo de silêncio que não pertence a lugar nenhum da terra. Um silêncio que parece olhar de volta. Era começo de agosto. Eu voltava da casa de um amigo que mora num sítio afastado, uns 20 quilômetros depois da zona rural de Itumirim. A gente tinha ficado conversando até tarde, tomando café requentado e falando de pescaria, essas coisas de sempre. Quando percebi, já era mais de meia-noite. Eu precisava voltar porque trabalharia cedo. Peguei a moto, amarrei o casaco e comecei o trajeto pelo estradão, que naquela época do ano fica seco, cheio de poeira solta. O farol da moto desenhava aquele cone amarelado na frente, iluminando só alguns metros. O resto era uma massa escura de árvores e cercas tortas. A temperatura tinha caído muito rápido. Dava para sentir o frio entrando pelas luvas. O barulho do motor era a única coisa viva ali. Depois de uns 10 minutos rodando, percebi uma coisa estranha. A estrada parecia maior, como se estivesse mais longa do que o normal. Achei que fosse impressão minha, cansaço, sei lá. O cheiro de terra seca estava forte, quase áspero, e a poeira ia levantando atrás de mim como uma cauda de fumaça. Foi quando vi o homem. Ele estava parado bem no canto da estrada, quase fora do alcance do farol. Um vulto magro, muito alto, usando um casaco escuro comprido demais para o clima do interior. Estava de costas, imóvel, como se esperasse algo vindo de dentro da mata. Eu diminuí a velocidade imediatamente. Não queria passar perto demais, mas também não queria parar. Senti um arrepio nas costas, uma coisa instintiva, primitiva. Quando cheguei mais perto, percebi que ele segurava algo na mão, uma espécie de lanterna antiga, daquelas de querosene, mas que não estava acesa. Mesmo assim, a luz da moto era engolida quando batia nele. Parecia que o corpo dele absorvia a claridade. A sombra dele se projetava longa demais no chão, completamente torta, como se tivesse mais de um ponto de luz atrás dela. Eu passei devagar, atento a qualquer movimento. A respiração ficou curta, a viseira embaçou, e quando eu estava prestes a ultrapassá-lo, ouvi: "Você voltou." A voz veio arrastada, rouca, como se fosse dita debaixo da terra. Eu gelei. A moto quase tremeu nas minhas mãos. Eu não respondi. Acelerei. O farol finalmente deixou o vulto para trás, mas a sensação de que ele ainda estava ao meu lado não passou. A estrada parecia ter ficado mais estreita, mais sufocada pela mata nas duas margens. Uns 500 metros depois, algo mudou no ar. A temperatura caiu de um jeito impossível. O cheiro de poeira foi substituído por um cheiro úmido, de barro molhado. Mas não tinha chovido, nem havia sinal disso. O céu aberto, cheio de estrelas, continuava intacto. O problema é que a estrada não continuava intacta. Quando fiz a curva seguinte, percebi que o caminho não era mais o mesmo de sempre. As árvores eram muito altas, muito espessas, como se eu tivesse entrado numa parte da mata que nunca existiu ali. As cercas tinham desaparecido. A poeira virou um lamaçal escuro, mas minha moto não atolava. Ela simplesmente deslizava por cima da lama sem fazer barulho. O motor ronronava baixo, diferente, como se a estrada absorvesse o som. Eu comecei a entrar em pânico. Pensei em voltar, mas o retrovisor mostrava só escuridão sólida, como se não existisse estrada atrás de mim. Foi aí que ouvi novamente a voz: "Não adianta correr. Você sempre volta." Eu olhei em volta tentando identificar de onde vinha aquele som. Parecia se espalhar pela mata vindo de todos os lados. O motor começou a falhar. O farol piscou. A cada piscada, a estrada parecia mudar de posição, ora mais estreita, ora mais larga, ora desaparecendo nas sombras. De repente, um clarão surgiu alguns metros à frente, como se alguém tivesse acendido uma chama forte. Era a mesma lanterna antiga que o homem carregava. Mas quem segurava agora era outra coisa. Era uma figura do meu tamanho, mas contorcida, sem forma definida,
como se estivesse envolta num tecido de sombras. A lanterna pendia da mão dela, iluminando apenas o rosto, se aquilo pudesse ser chamado de rosto. Uma superfície lisa, sem olhos, sem boca, sem nada. Mas mesmo sem olhos, eu sentia o olhar. Ele me atravessava. A coisa deu um passo para frente, um passo seco, como de alguém muito pesado, enterrando o pé no barro, e depois mais um. Eu tentei acelerar, mas a moto morreu completamente. Todo o painel apagou. A única luz era a da lanterna daquela coisa. Uma luz trêmula, alaranjada, que balançava conforme ela se aproximava. Meu corpo travou. Minha garganta fechou. O silêncio em volta ficou tão espesso que parecia ter peso. A coisa parou a menos de 2 metros de mim. A lanterna iluminou minhas mãos tremendo no guidão. A luz subiu para o meu capacete, refletiu na viseira, e nesse reflexo eu vi algo que me arrepia até hoje. Atrás de mim, como se estivesse sentado na garupa, havia o homem do casaco comprido. Rosto encostado no meu, olhos abertos demais. Pupilas enormes, negras como poço. Eu não tinha sentido ele subir. Não tinha ouvido nada. Mas ele estava ali, respirando baixo, quase como se imitasse minha respiração. Já disse, sussurrou ele. Você sempre volta. A lanterna piscou, e então tudo escureceu. Acordei caído no meio da estrada normal, a moto tombada ao meu lado, farol apagado, o céu ainda estrelado, a poeira comum, como se nada tivesse acontecido. Mas o relógio marcava 3h42 da manhã, e eu lembrava perfeitamente de ter saído da casa do meu amigo pouco depois da meia-noite. A moto funcionou normalmente quando dei partida. Corri dali como se o diabo estivesse atrás de mim. Talvez estivesse. Nunca mais voltei àquele caminho depois da meia-noite. E de vez em quando fecho os olhos rápido demais, sinto uma respiração quente na nuca, como se alguém ainda estivesse sentado na garupa. História 2. Enviada por Andréia, que vive em Itapetininga, São Paulo. Eu já fiz muitos plantões noturnos como técnica de enfermagem, mas nenhum me deixou marcas tão profundas quanto aquela madrugada em que precisei atravessar a estrada velha do Pinhal. Era uma daquelas rotas rurais que a gente usa só quando está com muita pressa, porque corta caminho por dentro de sítios abandonados e matas fechadas. Meu carro era simples, mas sempre aguentou tranco. E como o hospital tinha me ligado pedindo para cobrir uma colega que passou mal, eu peguei a chave correndo e caí na estrada. O relógio do painel marcava 00017. O ar estava parado, pesado, sem vento. A lua só aparecia por trás de um véu espesso de nuvens, deixando tudo mais opaco do que escuro. O farol parecia lutar para atravessar aquela escuridão. A luz ia só uns 3 metros à frente, como se houvesse poeira no ar o tempo todo, mesmo sem vento. Eu conhecia cada curva, cada buraco daquela estrada. Pelo menos era o que eu pensava. Mas, não muito depois de entrar nela, senti que algo estava fora de lugar. Primeiro notei os sons, ou a ausência deles. Aquela região sempre tinha grilos, sapos, o coachar distante vindo dos brejos. Mas naquela noite, nada, nem um único ruído. A sensação era de estar dirigindo dentro de um cômodo enorme e abafado, não ao ar livre. Eu chegava a engolir em seco porque parecia que o ar não circulava direito. Foi então que meu carro começou a perder força. Não chegou a morrer, mas de repente, como se alguém estivesse segurando o para-choque, ele reduziu a velocidade mesmo com o pé firme no acelerador. O motor ronronou estranho, como se estivesse cansado. Olhei pelo retrovisor. Nada além de escuridão compacta, como uma parede. Mas a impressão não era de vazio, e sim de que algo estava lá, exatamente atrás do carro, acompanhando, do tipo que você sabe que não deve olhar por muito tempo. Respirei fundo e continuei dirigindo, tentando manter a calma. Lembrei de ouvir minha mãe dizendo que estrada rural guarda história demais. Algumas boas, outras enterradas fundo. Mas aquilo não parecia história. Parecia presente. Alguns metros depois, meu farol iluminou uma figura andando bem devagar no meio da estrada. Quase friei com tudo. Era uma mulher, ou pelo menos parecia. Estava de camisola branca, suja na barra,
os pés descalços e tão pálidos que reluziam sob a luz fraca. O cabelo caía inteiro pela frente, escondendo o rosto. Ela caminhava sem pressa, como se não escutasse o carro se aproximando. Eu não sabia o que fazer. Buzinei. Nada. Buzinei outra vez. Nada. Parecia que ela não tinha ouvidos, ou que fingia não ter. Tentei desviar pela direita e foi aí que senti algo impossível. O carro deslizou para o lado oposto, como se alguém tivesse empurrado o volante. A direção virou sozinha, com força, fazendo o carro apontar novamente para a mulher. O pânico subiu seco na minha garganta. Minha mão tremia tanto que parecia que eu mal conseguia segurar o volante. A mulher parou, do nada. Parou tão bruscamente que a camisola, que estava levemente balançando, caiu rígida contra o corpo. Eu pisquei, e quando abri os olhos ela não estava mais no meio da estrada. Estava na lateral, colada na janela do passageiro, o rosto encostado no vidro. Eu dei um grito. O rosto não tinha expressão, nem olhos, nem boca. Era uma superfície lisa, como argila mal moldada. Mas mesmo assim eu sentia o olhar dela. Sentia como se estivesse sendo examinada por dentro. Eu acelerei. A direção finalmente respondeu. O carro arrancou com violência. O retrovisor interno balançou e por um instante curto demais, eu vi algo se projetar da mata e correr ao lado do carro na mesma velocidade. Como um vulto branco, torto, em 4 patas. Mas não era bicho. Não era humano. Era alguma coisa entre os dois. A camisola branca ainda roçava no chão enquanto aquela criatura avançava ao meu lado, a poucos centímetros da porta. Ela arranhava o metal. Eu sentia as vibrações subindo pelo assoalho do carro. A estrada começou a ficar mais estreita, como se as árvores se fechassem à minha frente, seus galhos se projetando sobre o capô. Sai, sai, pelo amor de Deus, sai. Eu repetia, sem nem perceber. A coisa virou o rosto para mim. Agora tinha olhos. 2 olhos enormes, fundos, negros como carvão molhado, brilhantes demais para algo que parecia tão morto. O carro engasgou. Perdeu potência de novo. O velocímetro caiu como pedra. Eu senti meu corpo todo formigar, como se algo estivesse puxando minha energia, drenando força. Foi aí que ouvi um barulho seco, como um estalo de madeira rachando. A criatura desapareceu da minha lateral. Só sumiu, como se nunca tivesse estado ali. O carro voltou a acelerar sozinho. O ar, antes pesado, ficou leve de repente. Consegui respirar fundo, pela primeira vez desde que vi aquela mulher. Uns 2 minutos depois, vi o marco de saída da estrada. Uma placa velha, carcomida, dizendo Pinhal 3 km. Quando passei por ela, senti um impacto pequeno, quase imperceptível no porta-malas. Como se alguém tivesse tocado o carro com a palma da mão. Dirigi direto até o hospital. Minhas pernas mal respondiam quando saí do veículo. Quando terminei meu plantão e fui de manhã conferir o carro, havia marcas. 3 arranhões profundos na porta do passageiro. Paralelos, longos, como garras. E um único círculo marcado na pintura do porta-malas, na altura de uma mão humana. Até hoje não sei se aquilo estava me pedindo socorro, ou pedindo passagem. Só sei que, desde aquela noite, eu nunca mais entro em estrada rural depois da meia-noite. E nunca mais ando sozinha. História 3. Enviada por Danilo, que vive em Viamão, Rio Grande do Sul. Eu sempre trabalhei como caminhoneiro, desde antes de tirar carteira, porque meu pai me levava com ele nas viagens longas e eu cresci ouvindo histórias de estrada. Mas nenhuma delas, absolutamente nenhuma, se aproximou do que vivi naquela madrugada entre Sentinela do Sul e Barra do Ribeiro, num trecho rural que quase ninguém mais usa desde que a rodovia nova foi construída. Eu estava levando uma carga leve, umas caixas de peças de trator para um cliente pequeno, e resolvi cortar por essa estrada antiga para economizar tempo. Era depois da meia-noite e o ar estava frio daquele jeito úmido que só quem vive no sul entende. Parece que gruda na roupa, na pele, na alma. O farol iluminava o asfalto rachado, alternando trechos de mato fechado e pequenas áreas abertas onde dava para ver, ao longe, uns galpões abandonados. O rádio chiava e não pegava nenhuma estação. A sensação de estar isolado,
completamente sozinho, fazia até o motor do caminhão parecer mais alto do que realmente era. Eu estava acostumado à solidão da estrada, mas aquela noite tinha um silêncio que não parecia natural. Não era só a falta de barulho, era como se estivesse faltando vida. Quando o relógio do painel virou para 00:53, notei algo estranho no acostamento. 3 postes de luz antigos, daqueles de madeira, alinhados certinho, mas completamente apagados. Achei curioso porque sabia que aquele trecho nunca teve iluminação. Esses postes simplesmente não pertenciam àquele lugar. Enquanto eu observava a fileira, o primeiro deles acendeu. Uma luz fraca, amarelada, mas acendeu. Depois o segundo, depois o terceiro. O caminhão manteve a velocidade, mas eu senti meu peito travar. Era como se os postes estivessem me esperando. Continuei dirigindo, dizendo para mim mesmo que poderia ser algum gerador ligado em propriedade particular, alguma reforma recente. Porém, alguns metros depois, percebi que um dos postes, o mais próximo do meu lado, não era só um poste. Havia algo agarrado nele. Era uma figura humana, magra, comprida, como se tivesse braços e pernas esticados além do natural. Ela estava colada ao poste com o rosto virado para mim. A cabeça parecia ter o dobro do tamanho, como se a pele tivesse sido puxada para trás e esticada ao redor. Eu friei sem querer. O caminhão deu aquela tremida pesada e as caixas no baú balançaram. O farol bateu diretamente no rosto daquela figura. Não tinha olhos, nem boca, só uma cavidade no lugar onde o rosto deveria estar. Uma cavidade profunda, escura, tão escura que parecia puxar a claridade do farol para dentro dela. Mas o pior não foi isso. O pior foi perceber que ela estava se mexendo, lentamente, como se estivesse descendo do poste. Eu acelerei outra vez, mas o caminhão demorou a ganhar força. O motor ronronou, protestou, e por um segundo eu achei que fosse morrer ali mesmo, travado naquela cena impossível. Mas finalmente o caminhão arrancou e a figura desapareceu do meu campo de visão. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos, e me forcei a olhar para a estrada novamente. Foi aí que vi a neblina. Não era uma neblina comum. Era densa demais, branca demais, como se estivesse iluminada por dentro. Ela surgiu de repente, ocupando a estrada inteira, como uma cortina viva. Eu reduzi um pouco a velocidade, porque dirigir naquilo era praticamente impossível. A visibilidade caiu para poucos metros. Mas não era só isso. A neblina tinha cheiro. Um cheiro úmido, de madeira velha misturada com algo doce. Doce demais, enjoativo, quase como fruta fermentada. O tipo de cheiro que faz seu estômago avisar que algo está errado antes mesmo de você entender o que está acontecendo. Conforme avancei, comecei a ouvir passos. Do lado de fora, acompanhando o caminhão. Não eram passos de animal. Eram cadenciados, firmes, como se alguém estivesse andando sobre folhas secas. Exceto que não havia folhas secas naquele trecho. Meu coração parecia querer estourar dentro do peito. Segurei firme o volante, dizendo baixinho, quase sem perceber: "Isso não é real, isso não é real, não é real." Mas então algo bateu no baú, não forte, mas certeiro. Como se alguém tivesse dado um murro na lataria, depois outro, depois mais 2, ritmados, como se estivessem marcando minha velocidade. Eu aumentei a marcha. O som acompanhou. Quando finalmente saí do trecho mais denso da neblina, vi uma curva à frente que eu conhecia bem. Dava para a entrada de um sítio abandonado. Mas naquela noite havia algo novo ali. Uma caminhonete velha, sem placa, parada de lado, ocupando metade da pista. Os faróis estavam apagados e as portas abertas. Eu reduzi por instinto, achando que podia ter acontecido um acidente. Mas antes que eu pudesse parar totalmente, uma luz acendeu dentro da caminhonete. Uma luz fraca, avermelhada, pulsante. E no banco do motorista, havia alguém sentado. Quando o farol do meu caminhão iluminou melhor, vi que a pessoa não tinha rosto. Era liso, como a figura do poste. Mas havia outra coisa.
Do lado de fora da caminhonete, entre a porta aberta e o mato, vi mais 3 figuras, paradas, altas, de pele esticada demais, todas sem rosto. Eu não sei explicar por quê, mas tive a sensação clara, absoluta, de que aquilo era uma emboscada. Que aquelas coisas estavam esperando por mim, que sabiam que eu passaria ali. O caminhão quase parou, mas, num impulso que não consigo explicar, eu pisei fundo no acelerador e joguei o veículo o mais para a esquerda que pude, raspando a lateral da caminhonete e quase caindo no barranco. As figuras se moveram na hora, rápidas demais para serem humanas. Uma delas bateu no vidro da minha porta, deixando uma marca funda, como se tivesse tentado arrancar o vidro com os dedos. Eu não olhei para trás. Não tinha coragem. Quando voltei para a rodovia nova, o céu começou a clarear. O rádio voltou a funcionar. O ar ficou normal. Era como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei que aconteceu. Porque quando cheguei ao depósito e desci do caminhão, a marca dos dedos ainda estava ali. 5 sulcos fundos na janela, como se o vidro tivesse sido amassado de dentro para fora. E porque, às vezes, quando passo por qualquer estrada rural depois da meia-noite, sinto uma coisa familiar. Aquela mesma ausência de som, aquele mesmo ar parado, aquele mesmo cheiro doce que anuncia que eles ainda estão por perto, à espera da próxima pessoa que decidir cortar caminho.